Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente está aqui no canal da Foquemos para falar dos resultados da Latam. A Latam acabou de divulgar os resultados nessa semana. Ela divulgou na quinta-feira, após o fechamento do mercado, mas foi na sexta-feira de manhã, 10 horas da manhã, que a gente teve o conference call para os investidores e para os analistas. Então a gente vai conferir aqui primeiro o que rolou nessa conferência, os slides, os pontos principais. A conferência foi toda em inglês, mas aqui a gente vai mastigar tudo isso aqui para você em português, e no final do vídeo a gente vai mostrar dois pontos muito bacanas que a Latam não falou na apresentação, mas você tem que saber dessa informação. Vamos lá? Então, começando, a gente teve o resultado oficial, né, do primeiro trimestre de 2024, então a gente teve logo no começo o CFO, que é o Ramiro Alfonsin, que cuida ali da parte financeira da Latam, e o Roberto Alvo, que é o CEO. Então eles iniciaram a apresentação, principalmente o Roberto Alvo falando da demanda forte vindo na Latam, do programa de fidelidade crescendo, algo muito bacana que eles tiveram, que foi o aumento do NPS, que é o índice de satisfação, né, do consumidor, está aumentando, e ele agradece lá os 35 mil colaboradores, e aí passa a palavra para o Ramiro, que vai falar ali sobre os dados financeiros da empresa. Então vamos lá, primeiro slide, né, que geralmente é onde eles mostram as coisas mais bonitas. Realmente a gente tem aqui um resultado super bacana com a receita de 3,3 bilhões, todos os números aqui são em dólares, a apresentação é inteira em inglês, e essa receita já é 18% maior do que no ano passado. Então eles comparam o primeiro trimestre de 23 com o primeiro trimestre de 24 e já teve uma alta bem considerável, né? Então a margem também, essa aqui que mostra o Adjusted EBIT, que é uma margem ajustada, números acima de 10% já são muito bacanas. A Latam conseguiu 13,9%, é um número bastante expressivo. E aí, o que é a notícia, né, que vem quando deu o resultado da Latam é o seu lucro de 258 milhões de dólares, e ele está aqui, né, nesse slide. E aí o que eles comentam aqui, né? Falam da demanda forte. Ali, eles tiveram uma política de custo, de redução de custos muito interessante, por isso esses números são muito fortes, e por ter um network bastante, uma malha bastante competitiva. Bom, aqui a gente consegue ver que a Latam traz para 2024 receitas maiores com passageiros e uma diminuição no setor de carga. Esse daqui não foi comentado, é uma queda leve, né? A gente vê aqui uma queda de 2,1%, mas é uma queda na demanda, talvez ali de carga, está um pouquinho menor para a Latam, eles devem estar de olho nisso. Desse slide eles partem para falar de números de conectividade, que é uma coisa que tem chamado bastante atenção da Latam, e a Latam está investindo bastante dinheiro nisso. E aqui a gente traz nesse slide mostrando ali, ó, novas cabines na frota Narrow. A gente que tem voado muito de Latam realmente nota que a grande maioria dos voos já tem Wi-Fi, e aqui você vê ali a bandeirinha brasileira ali, 100% da frota brasileira já está com Wi-Fi, deve ser porque esse povo aqui é o povo que mais se preocupa em estar conectado, né, durante o voo, mas no total da Latam agora já está 71%, mas os voos estão vindo direto aí para São Carlos para colocar o Wi-Fi na frota da Latam, também nas outras filiais, né? Então a gente teve outra oportunidade também de conhecer, ele fala da renovação dos VIP Lounges, a gente conheceu um em Miami recentemente, a gente esteve lá, e serviço de altíssima qualidade, muito bonita a sala VIP da Latam em Miami. A gente comentou tinha até aqueles sorvetes, assim, sorvetes de macadâmia, não é normal ter isso em sala VIP, né? Geralmente não tem sorvete, esse aí a gente viu, delicioso, tratamento bem bacana na sala VIP. Então está tendo renovação da sala VIP, e eles estão construindo o VIP Lounge lá em Lima, que se Deus quiser em breve nós também iremos conhecer. E aí aqui nesse slide mostra a satisfação do passageiro, né, do cliente. Então a gente tem passageiros normais, não aqueles de fidelidade. Então aqui embaixo, fidelidade continua na mesma marca de 2023, não aumentou, mas o outro é uma escadinha lá, 33, chegando até 50% agora. A satisfação do cliente é um número bastante positivo. Próximo slide a gente vai mostrar números onde a Latam bate recordes, né? Então aqui um bastante falado ali, com bastante ênfase, mostra ali a quantidade de passageiros transportados. Então a Latam, esse gráfico, se você olhar aqui embaixo, assim, bem no detalhe,
ele tem ali Q1, né, Q1 que a gente já explicou para você aqui, que é o primeiro trimestre, então ele compara o trimestre de 19 com 22, 23, 24. Ele não compara ali o 20 e o 21, porque os números foram tão baixinhos que eles até eliminaram ali do gráfico. Então a gente tinha a vida normal ali com 18 milhões de passageiros, e agora pela primeira vez a Latam no primeiro trimestre ultrapassa a marca de 2019, transportando mais de 20 milhões de passageiros. E o que voltou também a ser um número muito positivo é o load factor, que é o quanto que esse avião vai lotado, né? Então voltou a 84,4, aumentou até um pouquinho acima de 2019, então um número super positivo. E de onde vem esse aumento? Esse próximo slide aqui mostra que aonde o crescimento mais forte que a Latam teve foi na parte internacional, né? Então que ela sai ali de 82 para 87, né, no load factor, bastante grande. O número que chama bastante atenção aqui nesse slide também é o aumento do RASK, né, que é a receita por assento por quilômetro voado no Brasil, ou seja, aqui eles estão conseguindo ter mais receita, né, estão cobrando um preço um pouco maior e estão tendo mais receita. Então eles tiveram receita mais 19% em dólar e mais 13% em real, um número super positivo. E aí, falando ainda de números financeiros, a gente tem mais um índice financeiro técnico aqui chamado EBITDA, que a Latam gosta de colocar no seu balanço, que é os earnings, né, o que ela ganhou antes de pagar o imposto, depreciação, amortização, e esse R é de rent, então se refere aos aluguéis das aeronaves. Então você pega esse slide e você vê um gráfico de subida constante. Esse aqui é trimestre por trimestre, então o primeiro tri de 23, o segundo, o terceiro, o quarto e agora o primeiro. Então você vê que o EBITDA da Latam está subindo, bateu 2,8 agora bilhões, e a margem ali está subindo junto, que sai de 16% até 22%, são números muito bacanas, né? Um crescimento bacana de ver. Algo que a gente gosta muito de falar aqui é com relação à geração de caixa da empresa e a liquidez que ela tem. Então esse próximo slide aqui vai mostrar sobre a liquidez, e ele ali, ó, você dá uma olhada que são 5, na verdade é um crescimento já pela 5ª vez consecutiva nos trimestres em que a Latam consegue gerar caixa e com isso consegue aumentar, diminuir as suas dívidas, né? Diminuir o seu índice ali de alavancagem. Então, ó, 2023 a Latam conseguiu gerar 500 milhões de dólares em caixa. Só nesse trimestre agora ela já gerou 137 milhões. Então, se ela mantiver esse ritmo, o número de 2024 vai ser maior ainda do que o 2023. Por que isso é bom? A empresa com mais dinheiro no caixa consegue pagar dívida e se desalavanca, o que é uma notícia super positiva para quem trabalha num setor absolutamente alavancado. Então, aqui a gente vai mostrar também um dado relacionado à liquidez e à capital, e aonde a gente mostra a liquidez da Latam em termos de receita, né? Então, o que eles colocam ali como que eles querem manter é o mínimo de 20%, e esse número hoje está acima, né? Que ele manteve no quarto tri de 23 com o primeiro de 24, então ele se mantém a 24%, é um número bastante bacana. A parte de alavancagem que eu comentei vem sendo reduzida, 2,1 agora de 1,9, um número baixo realmente para a aviação. E algo que eles comentaram e enfatizaram é com relação a esse upgrade que eles tiveram nas agências de rating. Rating, quando a empresa vai buscar dinheiro no mercado, ela, quanto maior o nível, maior rating que ela tem, primeiro, mais fácil de captar esse dinheiro e captar esse dinheiro numa taxa menor. Então a Latam conseguiu aqui, ó, no S&P, na Moody's e na Feller. Essa Feller eu não conhecia, eu falei, que Feller é essa, né? E aí, fazendo uma busca, a gente vê que a sede da Feller está em Las Condes. Para quem conhece, como a gente foi muito a Santiago, está ali no Centro Financeiro de Santiago, é uma empresa chilena, né, que fez ali o seu rating e também deu upgrade nas notas da Latam. Então a Latam teve upgrade das principais. A Fitch, que não aparece aqui, que é outra grande desse setor, já tinha dado o upgrade da Latam para a mesma nota do que a Feller no ano passado. Então aqui ela não mostra porque esses upgrades foram dados em março, agora em março e abril. Então, mais um super número positivo. E aí, já chegando no final, a gente vai falar do guidance, e eles mostram o guidance, e o que você acha que a Latam mostrou no guidance? Pois é, meus amigos, a Latam está com tudo mesmo, mostrou uma melhora no guidance nos números principais. Então a gente vai ver
aqui que ela mostra o crescimento, né? Tanto o crescimento de 23, tanto no doméstico Brasil, quanto no doméstico nos países de língua espanhola, crescimento no internacional, crescimento de receita, mais do que eles já estavam prevendo, né? Eles já estavam prevendo crescimento. Esse novo guidance aqui mostra um otimismo maior do que eles tinham aí no último trimestre. E algo bastante sutil, que não foi comentado quando eles falaram no guidance, é que ali, ó, se você ver na última linha, Jet Fuel Price, o preço do combustível passando de 100 para 110. Eles estão esperando então um aumento de 10% aí no combustível, e no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é algo que a gente encontrou lá no relatório. Para finalizar, a gente tem esse último slide em que mostra que a Latam vai distribuir dividendos. Eles já tinham feito essa reunião e definido que a Latam iria distribuir os dividendos, então elas têm aí agora 175 milhões de dólares para dividir com os seus acionistas, que vai ser pago agora em maio, dia 16. Você vê tudo isso e fala, pescada, eu quero comprar as ações da Latam. Pois é, as ações da Latam ainda não estão negociadas, elas pararam de ser negociadas desde o Chapter 11 e não voltaram ainda. Porém, no mês passado, o board está aqui, ó, escrito, ó, aprovou o início do processo de reabertura e relistagem na NYSE, que é a New York Stock Exchange, que é lá nos Estados Unidos, onde você consegue comprar as ações da Latam. Então já, quando isso voltar, a gente vai colocar aqui, vai colocar o gráfico, vai mostrar o preço que ainda está a Latam, e você aí, se achar que é uma boa, encha a mão e capricha. E agora vamos falar dos itens que a Latam não falou na conferência, mas ela publicou nos seus resultados ali, no balanço, nos relatórios, bastante importante. O primeiro, que é aquele que a gente adora, que é falar de frota, né? Por que a Latam não falou de frota nesse último? Porque no ano passado, a Latam recebeu 30 aviões, ou seja, uma média de 7 a 8 aviões por trimestre. E nesse trimestre ela recebeu só 3, então ela ficou quietinha, não falou muito sobre isso. Ela recebeu um 787 e 2 321 Neo. Então aqui, eu vou trazer agora o slide, né, que mostra aqui, não é um slide, na verdade a gente tirou isso do relatório, então que mostra o plano de frota da Latam. Então, na frota Narrow, você vê ali que é uma frota que cresce todos os anos, 23, 24, 25, 26 tem crescimento, e há uma substituição, né, muito positiva de Neo, recebendo o Neo e mandando embora o Cell, né, que o Neo são os motores mais novos, aqueles mais econômicos, mais silenciosos, maravilhosos, grandes, bonitos, e vão ter cada vez mais desse avião e vão devolvendo aí os Cells e aumentando a sua frota. Com relação à frota Wide, a gente vê aqui, ó, 2024, um avião a mais do que 2023, esse avião já foi recebido no primeiro trimestre. Então, não chega mais 87 nesse ano. Porém, no ano que vem, chegam 4. Isso é uma notícia maravilhosa. É um aumento da Internacional, que é onde a Latam está aumentando mais ali a sua receita e aumentando mais passageiro, aumentando a ocupação. Então, a Latam vai crescer ainda mais no Internacional ali para o próximo ano. Na parte de aviões de carga, você vê que tem ali um aumento de um caveirão, que é um apelido carinhoso ao nosso querido 767, um avião, e depois, nos próximos anos, ela devolve 2 e fica lá com 19 aeronaves. E agora a última parte que eu quero trazer, que eu já dei a dica ali no meio do vídeo, é falando sobre o combustível. Aparentemente é uma coisa que as companhias fazem normalmente, que é fazer a proteção com relação ao preço do combustível. A gente chama isso de hedge. Então aqui eu vou colocar para você, acompanha aí a posição de hedge, esse daqui é a posição atualizada da Latam, e chama a atenção que no quarto trimestre de 2024 a Latam fez um hedge de 40% no combustível. Ou seja, o ano passado, na divulgação do último trimestre, a Latam tinha no quarto trimestre protegido 22%, ou seja, ela quase dobrou a proteção, justamente por quê? Porque ela acredita que o combustível vai subir e ela já está se antecipando a isso. A gente tem em 2024 algo muito importante como as eleições nos Estados Unidos, e talvez isso vai gerar muita volatilidade no preço do dólar, no preço do petróleo. Então ela já está se protegendo, é isso aí, ela está fazendo a sua lição de casa. Manu, bacana, hein? Gostei, muito bonitos os resultados. Vamos girar um? Vamos girar um, partida normal, sinal à esquerda, obrigado, até a volta, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.